Fuck My Brain. Venha cuidar da sua saúde mental. Está começando um novo episódio do Videocast Podcast da F My Brain. E essa segunda temporada, só com escolhas de entrevistados enfoderados. Sabe que aqui na F My Brain não entra nada que não seja enfoderado e a gente toma todo esse cuidado. E hoje o tema também é muito enfoderado porque a gente vai falar de uma coisa que atinge todo mundo: comportamento financeiro e saúde mental. Fuck My Brain. E com quem nós vamos falar sobre esse assunto? Com ele, o menino do dinheiro, Reinaldo Domingos. Reinaldo, seja muito bem-vindo. Olha, o Reinaldo, que é PhD em Educação Financeira, ele fundou a Confirp Contabilidade, uma das maiores contabilidades do país. Como educador financeiro, ele criou a metodologia DSOP, D-S-O-P, formada por 4 pilares: diagnosticar, sonhar, orçar e poupar. O método visa ajudar as pessoas a se tornarem educadas e independentes financeiramente. Ele publicou inúmeros livros para o público adulto e também para as crianças, inclusive dos meus preferidos, que é o Menino do Dinheiro, que eu amo de paixão esse livro, e para jovens também, com uma coleção Menino do Dinheiro. Ele é presidente e idealizador da Associação Brasileira de Profissionais de Educação Financeira, a ABFIN, por meio da qual luta para regulamentar a profissão de educação financeira e para a obrigatoriedade da educação financeira nas escolas, que a gente precisa tanto. Ele tem atuação política sobre o tema, como o governo e órgãos internacionais, como a OCDE. Reinaldo, seja muito bem-vindo. Que legal. Meu amigo enfoderado. Olha, gente, eu estou aqui diante da mente. Todo mundo aqui sabe muito. Eu estou até preocupado, porque... Mas nós vamos falar de planilha, né? Não! A gente não gosta de planilha. Desculpa. Vocês vão ver outra coisa. Vocês vão ver coisas mais interessantes do que as planilhas, as matemáticas. Vai ser muito legal. Muita honra estar aqui com vocês. Você sempre é muito querida, né? Te acompanha... Não vou falar a idade, há muito tempo, já te acompanho ela, senão ela vai ficar... A gente não tinha cabelo branco, põe não, assim. Você nunca tem cabelo branco. Eu tô cheio de cabelo branco. Você não tem. Mas você tá aqui diante de 2 personalidades lindas, né? Natália, Luciana, prazer, né? Prazer. Ela falou tanto de vocês, eu tava louco, tava muito afim de vir aqui. Muito afim, né? E lógico, eu fiquei esperando, tava na fila, é o último da fila, tá, gente? Mas tudo bem, isso vai passar. Os últimos serão os primeiros, isso é importante. Mas tô na segunda temporada. É que a primeira era só nós. Primeira não teve convidado, poxa. A primeira era só nós. Olha. Então, eu tô muito honrado, muito honrado. Muito Gente, olha, vem com a gente, ó. É muito legal aqui. Eu tenho certeza que a gente vai contribuir. De alguma forma, a gente sempre contribui. Se a gente conseguir tocar no coração de alguma pessoa, de uma só, já vai ser muita coisa. Porque é tão legal. E nós estamos falando de comportamento, tá? Nada de planilha. Vai ser bacana. Ufa. Muita honra estar aqui com vocês. Aliás, eu vou começar com nota 10, porque quando alguém fala sem planilha, bora pro comportamento, ganhou já uma plaquinha 10. E eu nem mostrei pra vocês quem tá aqui, porque sim, a tríade da F My Brain está aqui. Sejam bem-vindas. Vou começar com Luciana Chiesa, que é expert em gestão estratégica e inteligência de mercado, com passagens em grandes multinacionais, agências de publicidade e consultoria estratégica de negócios e vendas. Olá, Lu! Olá, tudo bem? Reinaldo, muito obrigada por você estar aqui com a gente para falar de um tema tão importante. E gosto muito que a gente está falando de finanças e comportamento, coisas que não necessariamente é onde a gente foi pautado como escola e educação a olhar, né? Então, acho que isso é muito legal, acho que é um tema que tem tudo a ver com aquilo que a gente enxerga de saúde mental, porque com certeza finanças é um trampolim, né, para crises de saúde mental. E eu que sou uma pessoa que tenho muita dificuldade de ter um relacionamento saudável com as minhas finanças. Então, acho que a gente tem muita pauta, muito desses livros para criança serem os meus primeiros livros de cabeceira. Porque para ter chegado no seu principal livro, acho que eu tenho muita coisa para aprender antes. Ó, já começou bem, porque ele está sendo exaltado. Natália, mestre profissional com mais de 20 anos em jornalismo impresso e marketing digital. E nos últimos anos, empreendedora à frente da Emote, com consultoria de branding e estratégia para marcas e pessoas. Olá, Nath. Oi, pessoal. Oi, meninas. Reinaldo.
lindo, muito maravilhoso você aqui. Quer algo que tira mais o sono de um ser humano que pensar em dinheiro? Se dinheiro e saúde mental não tem que estar alinhados, não sei mais o que tem que estar, né? Então, vamos, gente. Quero aprender muito, eu preciso aprender muito. Eu preciso sair daqui o quê? Mais rica, né? Adoro essa provocação. Pelo menos, né? De saúde mental. Já é uma grande riqueza. E quem sou eu que falo aqui com vocês? Eu sou Marina Machado, eu tenho 25 anos de experiência como jornalista, apresentadora de televisão, repórter de televisão, uma vida que deixei para trás para trabalhar com liderança e felicidade no ambiente de trabalho e absoluto enriquecimento mental também, que isso é super importante pra gente. Mas olha, eu peço para você agora no comecinho já se inscreva no nosso canal, olha, tá aqui já aí um botãozinho, pum, inscreva-se, porque isso ajuda tanto a gente e aí você não perde nenhum conteúdo. Lembrando, quais são as nossas redes? Se você tá aqui no YouTube, tá se inscrevendo, @canal FMyBrain no YouTube, tá no Spotify, @FMyBrain. E se você puder nos seguir no Instagram, olha que joia, tem mais conteúdo por lá, @FMyBrain. Só tem esse pontinho aí no meio. Nos siga, compartilhe e lembre que você pode colocar a F My Brain na sua empresa também, levando a gente para palestras, para workshops e também para podcasts personalizados, já que esse conteúdo tem tudo a ver com o que as empresas estão buscando hoje em dia, falando de saúde mental no seu ambiente de trabalho. Reinaldo, quando a gente pensou em trazer você aqui para essa conversa, você que tem um olhar, eu acho, tão diferente no mercado de trabalho para como lidar com finanças. A gente vê tantos gurus de finanças, né? Gurus financeiros. Então você vai aplicar nisso, vai aplicar aquilo, você vai cortar aquilo, vai fazer aquilo. E você tem um olhar que eu acho assim tão mais profundo e mais efetivo e real do que a gente precisa fazer para que a gente consiga ter mais sucesso nessa área financeira, que é o comportamento. E uma das coisas que eu acho riquíssimo, desde o momento que a gente se conheceu, eu acho que foi onde apaixonei com você, é que você pega esse seu conhecimento e você joga lá para a tenra idade, onde a gente começa a ter a formação de nós mesmos, do compreender como a gente se relaciona com o mundo, e você vai trazer esse comportamento financeiro para a criança, para o jovem. Eu amo o Menino do Dinheiro, ele é muito legal. Então, assim, eu quero abrir o programa dando oportunidade para você explicar a filosofia da DSOP. Muito bom. Eu tenho convicção de uma missão, né? Eu acho que todos nós temos uma missão aqui na Terra. Nós temos que saber exatamente o que nós queremos fazer aqui. Lógico, quando criança a gente não tem essa... Nós temos muitos sonhos, muitos desejos, mas quando a gente começa a tomar consciência, né, começa a entender mais, principalmente saber o que a gente veio fazer na Terra, é necessário. Se você perguntar para uma pessoa o que você veio fazer na Terra, ela fala, bom, ela fica em dúvida às vezes, ela fica pensando, o que será que eu vim fazer na Terra? Então, a educação do comportamento financeiro, ela traz um viés extremamente na mente, no mental. Quando eu fui convidado para estar aqui, eu fiquei muito feliz, porque tem tudo a ver com o que a gente está pregando hoje no universo, porque não é só no Brasil, é no mundo. O mundo está analfabeto financeiramente, não é só um privilégio ou um desprivilégio do Brasil. O Brasil hoje precisa muito desse conhecimento, mas o universo, o planeta precisa. E olha, quando tivemos a pandemia, eu fiz muitas lives, muitos bate-papos com todos os continentes do planeta e todos estavam com a sua população ajoelhadas no analfabetismo financeiro pela falta de sustentabilidade. E nessa obra eu trago uma pergunta logo de ponta aqui, acho que você pode ler essa pergunta logo em cima aqui, do Terapia Financeira. Olha, eu vou ler aqui para quem está vendo no YouTube, fica fácil para quem está no Spotify, eis o livro de Reinaldo Domingos, Terapia Financeira, e a pergunta que está aqui atrás. Se a partir de hoje você não recebesse mais o seu ganho mensal... A risadinha para mim. Por quanto tempo conseguiria manter seu atual padrão de vida? Uau. Pessoas infartando nesse momento ao ouvir. Não fique assim. Nós estamos aqui. Nós estamos unidos para ajudar as pessoas. Então, quando a gente fazia essa pergunta pelo continentes, os continentes desse planeta, todos eles, olha, 1 mês, 2, 3. Inclusive americanos e japoneses. Aí você fala, como assim japonês? O Oriente não é tão educado como a gente pensa. Foram, sim, poupadores os
bisavós, né, os tataravós, mas hoje, filhos, netos de japoneses têm dificuldade, são consumistas ao extremo. Então, nós temos um país hoje, Brasil. Vamos voltar para o Brasil, para a nossa terra aqui, mãe. Um Brasil que é capitalista, emergente, um país que realmente não tem ainda a sua estrutura pronta, vamos pôr assim. Um país que a democracia entrou agora há 40 anos, então é muito novo, muito jovem. E nós temos um problema que este conhecimento nunca foi inserido nas nossas bases das nossas crianças. Um dia fomos crianças. Você teve, Luciana, educação financeira na escola? Não. Você também não, né, Natália? Você não precisa nem perguntar. Eu também não tive. Mas o que seria a educação financeira? Primeiro, trata-se de uma ciência humana. Não é uma ciência exata. Não estamos falando de números, cálculos, planilhas, matemática. Nós estamos falando daquilo que realmente transforma, que é o ser, em equilíbrio com o ter. O ter é importante? Claro que sim. Quem não quer ter um bom carro, uma boa casa, fazer uma grande viagem? É muito legal. Mas nós precisamos de mais, nós precisamos desse equilíbrio, porque além do ter, nós precisamos antes disso ser. E esse ser para um dia poder manter. Então, é equilíbrio entre o ser, o ter, para fazer o quê? Para buscar o manter. E o manter está arraigado, na verdade, dentro da nossa educação do comportamento financeiro. É preciso ter método. E a gente está levando para o mundo um método que foi vivenciado por mim. Eu não criei. As pessoas falam assim, você é criador do método. Eu falei, não, eu não crio nada. Só tem um criador que é Deus. Eu não crio, mas eu vivenciei. Eu fui instrumento vivenciando desde criança e um dia eu percebi que eu podia realizar tudo. E lá com 7 anos fiz pipas, vendi, fui no cinema. Nossa, primeiros sonhos. Com 12 eu queria uma bicicleta, mas quem não quer uma bicicleta? Todo mundo quer uma bicicleta. Hoje as crianças já ganham isso muito fácil, mas lá no interior de São Paulo, uma cidade de 20 mil habitantes, meu pai ferroviário, mãe autônoma, como é que ele ia me dar uma bicicleta? Não ia dar nunca. Eu falei, como que faz? Vou na loja, quanto custa? Custa tanto. Tá bom. Me tornei um auxiliar de camelô, fui ser um auxiliar de camelô, um camelô que nem tinha condições de me empregar. Mas criança não pode trabalhar, mas pode ajudar. Em 10 meses realizei meu primeiro sonho de verdade, uma bicicleta. Imagina, Natália, uma bicicleta, eu com 12 anos, falei... Depois disso, eu podia realizar o mundo, né? Podia alcançar o mundo. E foi assim que tudo começou. Lá no interior, na cidade de Casa Branca. Com 20 anos, fui para São Paulo. Falei, já estava sustentável. E aí eu aprendi que tinha que ter também sonhos que não eram tangíveis, ou objetivos, ou necessidades. Como é que eu iria para uma cidade grande, São Paulo, em 1981? Vocês não eram nascidas. Como não? 79. Essas meninas são muito jovens. Eu nasci antes de 80, eu ainda sou da década de 80. Ó, 81, eu cheguei naquela rodoviária que era na Luz ali ainda. Nossa, você nem sabe disso. eu trabalhei na Santa Efigênia por um ano, depois fui para o Comindio, extinto Comindio, Banco Industrial de Comércio do Estado de São Paulo. O mais importante disso tudo isso é que eu vivi 10 anos em pensão, mas eu tinha dinheiro para viver 5, 7 anos sem precisar trabalhar e só estudando. Eu continuei estudando e trabalhando, morando em pensão por 10 anos. Abri minha primeira empresa contábil, morando na pensão, continuei na pensão. Aí é muito legal. Padrão de vida, custo de vida, como é que é o meu custo? As pessoas quando começam a ganhar mais, o que acontece? Eu vou aumentar o meu padrão de vida. Eu vou aumentar os meus custos. E aí ela começa a ter dificuldades. Com isso, morando em pensão, abri a primeira empresa Confirp Contabilidade, que você já falou e mencionou. Um funcionário, numa garagem, luz de mercúrio e telha de amianto. Você também não conhece. É uma coisa que já foi até extinta, telha de amianto. Mas é a minha muita gente. Matou muita gente, era cancerígena, inclusive, né? Mas eu não trabalhava na indústria, eu só tinha a telha em cima da garagem. E com um funcionário, essa empresa lá, ainda com 5 anos de pensão, só saí, na verdade, em 1990 dessa pensão. Depois disso, em 90, já comprei minha primeira sede da empresa, Confirp, e foi ampliando. Hoje você é um monstro hoje, né? Se tornou a maior empresa da América Latina, está entre as 5 maiores empresas da América Latina de contabilidade. Que legal. Mais de 350 colaboradores, mais de 2.000 clientes, uma sumidade. E com 37 anos de idade,
alcancei a minha independência financeira, que é algo muito importante da gente, né, debater um pouquinho aqui o que é depois. Eu achei muito interessante, Reinaldo, a sua colocação, né, que você traz como um pilar, né, de uma independência ou de uma construção de um comportamento financeiro, o sonho. Então, eu recentemente, refiz uma lista do que eu gostaria de ter, quais eram os meus sonhos. Né? Viajar, comprar uma casa na praia. Eu com 40 anos, né, venho de uma história de um casamento que não deu certo, uma separação, depois de, né, de 15 anos casada. Com isso eu tenho agora um voo solo com uma filha de 10 anos. Que linda. Então eu venho aprendendo, né, eu falo que eu venho aprendendo a realmente saber o que é ter uma consciência financeira concreta agora, com 40 anos. Por quê? Porque eu saí de casa, casei logo na sequência. O meu ex-marido é 10 anos mais velho do que eu. Ele já vinha com uma história de morar sozinho há muitos anos. Então, as finanças sempre foram um assunto que, para mim, era de uma dificuldade muito grande de troca. Um gatilho muito grande, para mim, de ações, de medos. E, ao invés de eu abraçar e me educar em relação disso, para me aproximar, né, o medo me gerava afastamento. Só que chegou uma época da minha vida que eu não podia mais me afastar, porque não tinha ninguém para segurar. Não tenho ninguém para ser meu backup. Ou eu me organizo, ou eu tenho consciência nesse meu voo solo, ou eu não sei nem se no próximo mês eu vou ter o que vou ter. Então, eu venho um processo terapêutico, obviamente, né, trabalhando tudo isso. Mas hoje eu tenho muito mais clareza dessa minha educação financeira. E com isso eu resolvi fazer, no papel mesmo, sem planilha de Excel, nada, uma lista dos meus sonhos. Que legal. E eu fiz uma lista com 10 coisas do que eram os meus sonhos. E aí eu fiquei até num mix de sentimentos, assim, nossa, eu tô sendo muito ambiciosa. Porque a gente, quando fala de dinheiro, vem ambição, né? Eu falei, eu tenho que agradecer aquilo que eu tenho. Não, mas eu quero ter mais. Mas eu quero agradecer aquilo que eu tenho, mas eu quero ter mais, né? E aí eu ficava, quem é? O diabinho ou o anjinho? Quem eu sou, né? Eu tô sendo ruim comigo mesmo? Eu falei, não, nesse caso, o ser e o ter é porque isso vai me proporcionar realizar aquilo que é o meu sonho. E eu vejo, eu tenho muito mais consciência. E às vezes eu falo assim, ai gente, era tão bom antes, quando eu não tinha tanta consciência. Porque eu gastava assim, e falava assim, tá tudo bem, depois eu resolvo. Hoje não, eu falo assim, não, eu não vou gastar nisso. Então eu acho que, eu falei, demorei 40 anos para conseguir ter educação e consciência. Você é a provedora de tudo isso, né? Hoje você tem uma outra responsabilidade. Exatamente. Ter uma criança não é tão simples para você mantê-la, né? Exatamente. Nesse caminho da educação, todos os compromissos que você tem. E aí você tem que ser aquelas duas pessoas, né? Aquela que é a profissional e aquela que é a mãe. Exatamente. Muito legal, né? E aí o sonho tem... Obviamente eu falo que o meu maior sonho de vida é ser mãe, né? E eu realizei isso. Quando eu penso, meu maior sonho é ser mãe. Mas eu quero que a minha filha entenda que a relação com o dinheiro é uma relação positiva. E não uma relação negativa que eu tive. Então, eu quero realmente saber, entender, né? Quando a gente falou das disciplinas na escola, é porque eu acho uma pena a gente não sair com uma formação nas escolas de gestão do seu lar. Porque na vida, a única coisa que você vai ter que saber primeiro é cuidar da sua casa. Você vai ter que saber pagar conta de água, de luz, gás, telefone, imóvel, condomínio. Isso é o básico para você sobreviver. E eu falo que as pessoas estão querendo ensinar como investir na bolsa, mas ninguém quer ensinar como fazer uma gestão do seu lar, o patrimônio básico. Mas aí que entra uma coisa que você está colocando, que é o comportamento. Qual o comportamento? Como é que chama a sua filha? Beatriz. A Beatriz, se ela colocar os sonhos, as necessidades sempre como prioridade, e aí lá no orçar, naquele pilar do orçamento, é onde você vai ter a chave do GPS para esses sonhos entrarem em primeiro lugar, a necessidade de uma independência financeira. Nós estamos falando de aposentadoria. Você está aposentado? Não. Você está guardando para sua aposentadoria? Talvez sim, talvez não. Você sabe a data, o dia, o mês que você vai se aposentar no dia? O que é aposentar para nós da metodologia DSOP? É um dia poder trabalhar não por necessidade. Nós falamos muito sobre isso, né, Marina? Luciana, se você não colocar isso não é sonho, hein? Isso é necessidade. Sim. Porque um dia eu vou ter que trocar essa renda ativa, que é do seu trabalho, Sim. que é do seu trabalho, do nosso trabalho, para uma renda passiva. Uhum. Então, dentro dos seus sonhos, você tem que também ter necessidades. Uma delas é a independência financeira, que é trabalhar um dia só por prazer. Eu faço isso desde os 37 anos de idade. A metodologia DSOP, esse projeto DSOP, tem 15 anos. Eu não recebo prolabore, eu não recebo lucro, eu não recebo direitos autorais em nenhum dos meus livros. Isso é doação para a sociedade. Louco.
É uma empresa. Tem fins lucrativos? Vai ser um IPO em 2030? Sim, vai fazer, vai abrir para o mercado de pessoas físicas, vai. Mas hoje é muito importante a gente ter a referência de você buscar por essa troca. Tenho certeza que a sua filha pode aprender com muito mais facilidade. Foi difícil você aprender na dor, né? Na ruptura. Você teve uma ruptura. Então, isso tudo... Agora eu tenho que fazer tudo que meu marido fazia. Eu tenho que fazer tudo isso e ainda tenho que cuidar dela e ainda tenho tempo de trabalhar. Louco, mas verdadeiro. Por isso a necessidade da família. Pobre não é a pessoa que não tem dinheiro. Pobre é a pessoa que deixa de sonhar. E se o sonho não for prioridade na sua vida, não tem sentido de viver. Por isso que eu gostei dos 10 sonhos. Vamos organizá-los. Curto até 1 ano, médio até 10 anos, longo acima de 10 anos. Entre os seus sonhos, a necessidade de se tornar uma pessoa independente financeiramente. Eu posso afirmar, hoje nós temos pessoas com 30 anos, 35 anos, já independente financeiramente, usando o que nós ensinamos. Louco, né? Sim. Nossa Senhora! Eu já vou rapidinho engatar uma pergunta que está aqui na ponta da língua. Quanto tempo eu preciso no método para eu conseguir enxergar esse caminho? Se você começar hoje mudando, lendo, aprendendo, tem até plataforma hoje, Netflix, né? Uma plataforma de comportamento financeiro que serve para criança, jovem, adulto, para quem está endividado, quebrado, serve para tudo. Deixa eu só fazer uma pausa. Tem o Netflix, tem o Deflix. Não, é sério, é uma plataforma. É maravilhoso, uma você contou pra gente, maravilhoso. De cursos. E é impressionante porque tem desde o desenho animado com a girafinha, que dá pra tem ser, tudo. até, enfim, cursos mais avançados, assim, é um negócio impressionante. O conteúdo que eles criaram. Olha que legal, que bonito, ó, Deflix. Olha só. Vou deixar aqui já para elas, por porque favor, assim elas já coloca o QR Code Ela já maravilhoso. já conhece. Eu já tenho. Já tem, é diferente, né? Mas assim, essa estruturação do orçamento para a família, ela é imprescindível. Só que o orçamento que nós aprendemos... Natália, que orçamento você aprendeu? Você pensa no que você ganha, exatamente. Gasta, se sobrar faz, se faltar eu vou no crédito. Cartão é bom, comprar prazo, bacana. Esse orçamento nunca vai levar nenhum de nós à independência financeira. Porque qual é a prioridade? Pagar contas. Eu ganho, gasto, pago tudo que eu tenho de dívida aqui, pago meu dia a dia, acabou. Você sabe disso? Não? Você conhece essa... A Marina tá se entregando. Não. Eu tô só sofrendo, assim, porque... Imagina se você... vamos projetar... Eu não tô Natália, sofrendo. Vamos projetar. Você ganhou o seu primeiro salário, você fez o que com ele? Nossa eu dei pra minha tô tia. tentando lembrar. Olha, muito, muito legal que você tocou nisso. Eu queria muito, mas muito pagar o aluguel. Porque a primeira vez que eu trabalhei, eu tava aqui em São Paulo. E aí, o aluguel era pago pelas minhas 2 avós. Ai, que legal. As minhas 2 avós, elas dividiam o aluguel. Eu fiz PUC, né? Jornalismo na PUC. Então, morei numa república, dividia com outras pessoas. Então, meu pai pagava a faculdade e minhas avós dividiam para pagar o aluguel. Que quando eu entrei na faculdade foi uma época que meus pais estavam super apertados porque estavam construindo. Era o sonho do meu pai, essa casa num condomínio e tal, que ele realizou. E foi muito, muito incrível que a primeira vez que eu ganhei um salário, eu lembro que era R$350. Que legal. Em 2004, no meu primeiro emprego, eu queria muito contribuir em pagar o aluguel. Então, a primeira coisa que eu fiz foi pegar uma parcela e ajudar minhas avós a pagar o aluguel. E aquilo foi muito significativo pra mim, sabe? Pagar a minha conta. Eu acho que eu sempre... Devolver a elas, exatamente. Né? E eu acho que eu cresci, eu vejo isso muito das meninas, né? Nós somos uma geração que cresceu muito querendo ser dona da própria vida, sabe? Essa geração de mulheres que não queriam depender de um marido. Fato. Né? Que não queria... A gente sabia que, óbvio, não dá pra depender do pai e não queria depender de um marido. Então, eu queria muito ter um orgulho de pagar as minhas próprias contas. Então, queria exatamente que a gente fizesse o exercício que você propôs, que é como dentro da sua metodologia se aplica o meu ganho de um salário. Vamos lá, vamos ver. Vamos lá. Você foi, logicamente, gastar com o aluguel
Tá. Mas não todo, né? Não todo, mas o que você fez com o restante? Ah, com certeza bobeira. Fui pagar, sei lá, queria levar uma amiga. Vocês perceberam? Vocês estão aqui, ó, com a gente aqui, olha. Não é fofoca, não. É coisa séria, ó. Você percebeu? Real. A pergunta que fica é pra você que tá aqui assistindo a gente. O que você fez com o seu primeiro salário? Muito bom. E comente, porque tem que comentar. Exatamente. E se tiver pergunta, pode fazer que eu respondo. Todos! Eu respondo. Elas têm meus contatos, eu respondo tudo. Porque assim, essa pergunta, ela é de $1 milhão de Sim. dólares. O que eu faço com o dinheiro que eu ganho? É. Hoje você faz o quê? Não vou perguntar. Não, hoje você paga, né? Esse que é o problema. Nós fomos formados, né? Fomos desenvolvidos numa sociedade consumista, pagadora de contas. Então nós precisamos hoje muito mudar o modelo mental. E nós estamos diante F My Brand. Nós estamos diante de um lugar mais perfeito que eu já estive em algum, né, movimento, porque aqui nós podemos falar da onde verdadeiramente acontece a nossa mudança desse modelo mental que a gente não fez. E não tinha nem método para isso. Sim. O orçamento financeiro que todos nós usamos é sempre esse. Você pegou o salário, até ajudou, fez uma grande contribuição do aluguel, e o restante você nem lembra, porque não foi tão significativo, porque é o consumo, é o gasto. Sim. E todas as famílias estão embasadas no gasto. Elas não estão embasadas nos sonhos. Se a gente falar em sonho, fala, tudo bem. E quando a gente apresenta um novo modelo do orçamento financeiro DSOP, a gente tem um ganho como comum. Aqui eu tenho, vamos pegar o primeiro, aquele. Ganha, gasta, se sobrar faz, se faltava no crédito. Legal. Aí nós temos 70 milhões de quê? Inadimplentes. Com certeza, endividados. Endividados são 95%. Endividados são todos. Não, mas a dívida é uma dádiva. Exato, a dívida é... Meu pai sempre fala Vou isso. falar de novo. Você ficou doido agora, Sim. né? Não fiquei, porque A eu vi dívida- essa semana. Porque... Pode falar. Não, vamos lá, vou colocar casos reais. Por Casos favor, reais. por favor. E eu tô tão... o universo, né? Assim, traz as coisas para os momentos certos. Eu recebi uma carta na minha casa semana que eu não tinha pago o IPTU, que estava em débito automático. Não caiu. E não caiu, né? Eu não tenho, aí vamos lá, consciência financeira. Até então não tinha a rotina de checar o meu extrato para validar se o que estava em débito automático estava realmente sendo pago. Recebi lá que eu não tinha pago 4 parcelas no meu IPTU e se eu não fosse pagar, meu nome ia pro Cadinho. O que aconteceu para mim? Desespero. Estou inadimplente, me levou para um lugar de culpa, me levou para um lugar de devedora perante a sociedade, me levou para um pânico mental. O que eu fiz? Tirei meu dinheiro e paguei na hora, porque eu não quero dormir consciente que estava tudo bem. Então eu peguei tudo, em vez de eu pensar, tá bom, como eu posso negociar este pagamento do que eu estou dando? Parcelar. Exato. Não derreter o seu dinheiro. Não derreter meu dinheiro. O que eu fiz? Eu imediatamente paguei R$4.500. Uau. Liquidei, porque com juros, enfim. Deitei acabada, né? Porque falei, esse dinheiro que eu estava poupando para fazer uma outra coisa, né? Sim. Ao mesmo tempo, eu fiquei, mas pelo menos eu tinha o dinheiro para pagar, né? Porque pelo menos não é nenhum problema de saúde, é só um problema do banco, né? No lugar da devedora. Mas aí eu fui deitar e fiquei muito chateada. Eu falei, caramba, eu gastei esse dinheiro rapidamente e apareceu uma mensagem falando sobre a dívida. E eu entendi, e agora eu quero muito que a gente fale isso. Ali me deu um sinal falando, por que eu não... E a mensagem era o seguinte, se você tem R$1 milhão, você vai ter um rendimento de R$10 mil, não tire o seu R$1 milhão para pagar aquilo que você precisa. Negocie a sua dívida, porque o seu rendimento vai pagar a sua dívida. Você não vai diluir seu patrimônio. De uma certa forma, era essa mensagem. E eu falei, fui lá diluir o patrimônio e nem negociei a dívida, porque eu queria dormir tranquila, com a cabeça tranquila, que eu não sou devedora. Com a sociedade não Com a apontando o sociedade, dedo no seu rosto. Apontando o dedo. Porque eu vou chegar na rua, Exatamente. todo mundo vai estar com uma placa. Luciana deve o IPTU, Luciana deve o IPTU. Estar endividado é um meio. Dinheiro e dívida. O que tem mais no mundo? Dívida ou dinheiro? Dívida. Tem mais dívida. Se você tem R$100 mil para comprar, vou dar um hipotético, né? Um valor hipotético. Eu tenho 100 mil para comprar. Eu vou dar um exemplo vivo também, vou dar verdades. Em 1990, eu tinha que comprar meu primeiro apartamento, eu estava saindo da pensão. Eu tinha 5 vezes o valor do apartamento. 5 vezes o valor do apartamento. Poderia comprar à vista, sim ou não? Total. Sim!
que eu fiz? A prova. Dei só 20% de entrada e continuei com meu dinheiro guardado e financiei por 20 anos meu apartamento na época. E isso foi em 1990. Em 99 eu estava independente financeiramente. Por quê? Porque eu usei a dívida a meu favor. Dívida é uma dádiva. Quem sabe usar faz muito bem. A pessoa fala assim, não, mas olha, o financiamento da casa própria vai pagar mais juros do que uma aplicação financeira. Até pode. Mas quem tem poder é quando você tem dinheiro. Quando a gente tem dinheiro guardado... Você já esse sentimento de você ter dinheiro guardado? Sim, bom. Bom. Você dormir, saber que você tem dinheiro até para pagar suas dívidas se você quiser. Sim. Legal. A longo e o máximo, juros que eu estou falando, não é os juros de 15% do cartão de crédito, do 8% do cheque especial. Não estou falando desses juros mensais. Eu estou falando de juros de 8%, 9%, 10% de uma casa própria. Que você pode fazer um financiamento, sim. Vou pagar 2 casas próprias. A pessoa em crédito consignado paga em 5 anos 2 ou 3 vezes o valor que ela tomou emprestado no crédito consignado, que é 1,97 ao mês. Aí as pessoas elas precisam colocar no chão para começar tudo de novo. Voltando só para fechar essa parte, não ficar aborrecida de pagar, não, você poderia ter negociado, você poderia ter parcelado e mantido o seu recurso. Mas era para você necessário tirar esse peso. Não tem nada errado. Sabia? Não tem nada errado. Pode dormir tranquilo a partir de hoje. O fato é, você tinha recurso para fazer com que sua mente, né, fosse descansar tranquila. Quando o seu sono veio, você dormiu. Isso não é problema. Por isso nós temos que ter reservas estratégicas. O que as pessoas chamam aí de reservas de emergência não é essa que a gente chama. Porque o nome tem força, né? Com certeza. Eu vou guardar para reserva de emergência. Vai que eu fico doente. Pronto, no dia seguinte eu tô doente. Não tenha dúvida. O carro vai quebrar, vai ficar. Não, você conhece essa? Opa, não tenha dúvida. Reserva estratégica. Nunca usem reserva de emergência na vida de vocês. Então vamos pro orçamento. Isso que eu queria. Orçamento do $1 milhão. Você vai aprender agora, né? Eu ganho. Eu não vou gastar ainda. Eu vou estabelecer aquela lista que a Luciana colocou de sentar com a Elisa. Beatriz, com a Beatriz. Beatriz, vamos sentar para falar sobre sonhos? Tem pais que não querem falar com as crianças sobre sonhos. Ele não sabe o que a criança quer, nem hoje, nem amanhã depois. A criança não sabe o que os pais querem. A gente vive um mundo só para pagar contas. Então a gente precisa sentar, ter uma reunião familiar, conversar sobre todos os sonhos, os desejos, as vontades. Não importa que aqueles que podem custar muito ou pouco dinheiro. O que nós vamos colocar ele numa escala de tempo, curto, médio e longo. Para criança, curto até 3 meses. Médio até 6 meses. Longo acima de 6 meses. Para nós adultos, até 1 ano, curto, médio até 10 e acima de 10, longo prazo. Estabelecendo isso, nós temos no orçamento, então, uma priorização de sonhos. Outra priorização antes dos gastos é da independência financeira da aposentadoria. Tá anotando aí, Luciana? Já tá anotando, eu tô vendo aqui. Tudo, a gente anota tudo. Anota tudo. Aí você vai colocar a troca da renda ativa para uma renda passiva. Se você não fizer agora, vou falar para ela. A Marina, ela vai sair deprimida, a gente vai ter que levar ela. Pior que eu sei. Terapia depois ela desse episódio. Há quase 25 anos ou mais. Só quero dizer que a galera do estúdio também tá um pouco afetada com esse episódio. Fique tranquilo. Não, nós temos um bom poupador. Os meninos aqui estão aqui com a gente, ó. Eu acompanho... a Marina já deve estar independente financeiramente, porque ela me acompanha há mais de 25 anos. Foi na Band, foi em todo lugar, né? Onde ela foi, eu tava junto. Eu preciso falar sobre educação financeira. Vem cá, Reinaldo. Vamos lá, então a gente teve... Ela fez a lição de casa, ela conseguiu o patrimônio. Não, fiz. Ela fez. Poderia ser melhor? Claro que sim, mas a vida vai, né? Acontecendo. Aí. Os filhos vão nascer. Não, o filho não vem culpar filho. Pessoal, é sempre uma desculpa. Ou é o filho, ou é porque eu comprei a casa. Filho. Nesse episódio no anterior, o filho da Marina, coitada. Mas seus filhos vão pra terapia junto também. É porque eu separei. Para tudo. Vamos continuar. Ganho, sonhos, curto, médio, longo. Para um sonho ser realizado, precisa saber responder 5 perguntas. Boa.
Quero Olha que saber. legal isso. Cinco perguntas, Quero saber. fácil. Primeira, qual é o sonho? E as pessoas Ou às vezes nem sabem responder Qual é a isso, né? necessidade? No caso de necessidade, eu tenho que ter uma necessidade da independência financeira. Você Sim. tem que saber qual o número dela. Depois a gente fala sobre isso. Mas qual é o sonho? Quanto custa? Sim. No caso, por exemplo, uma viagem para Paris. Quanto custa a viagem para Eu Paris? preciso saber que é para Paris, não. No para hotel Paris, tal, hotel tal. Eu vou fazer um percurso de tal e eu vou fazer somar tudo isso e Mentalização. colocar. Boa, Quanto custa? boa. Quanto tempo? Eu quero ir para Paris quando? Daqui 1 mês, 2 ou 1 ano? Ou 2 anos? Boa. E quanto tempo eu quero ficar lá, né? Eu quero uma festa de debutante da minha filha, né? É 15 anos, então ela tá com 10. Falta 5. Olha lá, Lu, planeja. Quanto vai custar, Lu? Então eu já sei quanto vai custar. E sei o tempo, tenho 5 anos para fazer isso. Olha que legal, você começa a estruturar. Se eu sei o que é, se eu sei quanto custa, se eu sei o tempo, eu vou saber quanto eu devo e quero guardar e posso guardar. Olha que legal, quanto eu posso guardar. Reinaldo, a festa que eu quero dar para Beatriz é uma festa de arromba, de 15 anos. Vai custar X mil reais. Não importa. Se você quer mesmo fazer isso, você tem que envolvê-la. E se ela quer também, porque pode ser que ela não queira a festa, queira uma viagem. Isso acontece também, a gente ouvir na reunião familiar o que de verdade os nossos filhos querem. Porque a gente, às vezes, é aquele pai, mãe, né? Você vai fazer isso. Mas eu nunca pedi isso, eu não sei o que ele está inventando. Então tá. Quanto nós vamos guardar? O tempo é importante, porque se eu tenho 5 anos para fazer, eu tenho um bom tempo. Mas e se esse sonho, esse desejo é para 1 ano? Então eu vou ter que saber quanto eu vou guardar. Tem sonhos que eu não vou conseguir fazer em 1 ano, talvez 2, talvez 3. Tem uns que vai ser mais rápidos. E a quinta pergunta que é fatídica. Então, qual é o sonho, quanto custa, quanto tempo, quanto eu vou guardar. E a quinta tem 2 vieses, né? O primeiro deles é, de onde eu vou tirar? É, exatamente. Ó. Porque isso a gente De não onde eu vou tem tirar? de onde tirar. Ou vou ganhar. O que você vai fazer, Que então, vou fazer, por isso. vou fazer um freela, vou fazer um job aqui, vou fazer Começar alguma a vender coisa. palhinha no condomínio. Vou ser franqueado da DSOP para vender todo o ecossistema. Ó, vou fazer um merchandising. Boa, tá certo. Posso, né? Pode, Tá. por Então favor. pode ser tudo. O franqueado ganha em todos os produtos dela. Então, essa quinta pergunta é de onde vou tirar ou de onde vou ganhar. Aqui Muito envolve muito a família. Por que a família? Porque vamos sentar com a Beatriz, vamos conversar. A energia elétrica a gente gasta mais em casa do que deveria? É isso aí. Gasta. Então, excesso de gastos. As famílias brasileiras têm de 30% a 50% de excesso em alimentação, em energia, em água, em todos os consumos que nós temos no dia a dia. Mas como é que eu posso evitar isso? Se eu estiver envolvido, se a família, se as crianças, se os cônjuges estiverem envolvidos no propósito maior, que são os sonhos de curto, médio e longo. E aí os pais também vão colocar os sonhos dele. Porque a Beatriz precisa saber o seu sonho. Qual é o seu sonho? Fala um, quer falar? Claro, conheci a Itália. Ótimo. Que lugar? Você vai amar. Vedanolona, que é a cidade onde meu avô nasceu. Quanto custa? Não fiz a conta ainda. Então começamos a primeira resposta. Parei no 1. Não, mas ó, já é muita coisa. Você, graças a Deus, tem sonho, porque tem muitas pessoas. Vocês trabalham muito com o mental, com o processo realmente de memorização da mente mesmo. As pessoas não sabem o que elas querem. Sim. E se sabe um sonho que não responde às outras 4 perguntas, não é sonho, é pesadelo. É verdade. Porque aí É o uma sonho tortura. vira um pesadelo. Uma Você tortura. colocou muito bem. Eu quero ir pra Itália, pra onde meus pais não sei nada. Eu não consigo. Agora, Reinaldo, você tá... E eu tô um pouco traumatizada quando eu olho pro relógio, porque eu vou vendo que o tempo tá passando ridiculamente rápido nesse E programa. a gente tem muita coisa pra perguntar. Não, é absurdo. Talvez seja apenas o primeiro episódio de vários que a gente possa fazer, A gente pode vir Reinaldo. com temas específicos. Boa. Mesada. Boa, muito Como é que boa. dá uma mesada pra uma criança? Eu acho que Tem um vai- livro meu que é mesada não é só dinheiro. São 8 tipos de mesada. Vocês têm curiosidade? Segura a onda aí. Nós vamos voltar Tem bastante aqui. coisa. O que eu queria ver com você é o seguinte, porque quando a gente fala aqui, né, e sempre tentando ajudar as pessoas a terem um olhar diferente para melhorar a saúde mental nas relações de vida e também profissionais. Mas quando a gente está falando de um comportamento financeiro e você coloca tantas vezes sentar com a família e conversar sobre isso, sentar com a família e conversar sobre isso, e eu vou repetir a frase sentar com a família e falar sobre isso,
Mas a coisa que eu menos vejo É isso. é essa troca entre os pais da realidade financeira da coisa. Seja porque há uma briga, porque um acha que o outro gasta mais, ou Sim. acha, mas enfim, porque eu não faria desse jeito, você faz desse jeito, e aí vira um desconforto. Então eu fico no meu segredo aqui, você fica no seu segredo aí, e a gente paga as contas de casa e ninguém enche a paciência de ninguém. E o dinheiro vira um troço pesado. Sim. Porque há uma discordância na forma de lidar. E eu entendo que isso afeta o relacionamento, de uma certa forma, afeta a saúde financeira da família. E aí, dependendo de como isso se leva, vai afetar a saúde mental. Porque vai deixando uma questão mais distante, vai deixando a pessoa oprimida, vai deixando a pessoa triste e vai pegando a pessoa de várias formas. As doenças, as separações. É, isso que eu ia falar, hoje né? ela vem muito desse distúrbio, dessa ausência desse conhecimento. Porque é um conhecimento cientificamente hoje comprovado. Então não é difícil você alcançar esse conhecimento. Se não tem envolvimento familiar, é difícil você... Porque quando o provedor está trabalhando, seja dentro da sua casa, hoje tem muito home office, mas quando ele está trabalhando, ele está tendo dentro da sua casa, seja a criança na escola, numa escolinha, seja com a babá, não importa. Está tendo todo aquele consumo. Ela abre a geladeira quantas vezes, ela fecha, ela deixa a televisão ligada, ela deixa o ar-condicionado ligado. E tudo isso é um consumo desnecessário. Ela vai à geladeira, abre produtos que a gente compra mal no supermercado, a gente compra pessimamente mal. Tem um programa só de supermercado, a gente pode fazer só de supermercado. É uma coisa louca. É louca, parece... Porque isso é rotina, é uma rotina. Se a gente Você olhar... não pensa, né? Você não tá pensando, E a gente tropeça onde? Nas pedras pequenas. A gente tem um problema com os gastos pequenos. Não são os gastos grandes. Os gastos de uma casa, os pequenos, elimina. Parece, não, tô aqui 5, tô aqui 10, tô aqui 20, tô aqui 50. Não vai fazer falta. Vai. Você precisa entender que muito dinheiro que a gente deixou de ter é por ausência de cuidado dele e não porque ele é escasso, não é isso não. Então a gente, só para fechar o orçamento que eu comecei, Sim. sonhos, independência financeira, que é a aposentadoria, senão não tem orçamento e tal. Aí depois eu tenho as prestações, para não ficar inadimplente. Prestações é prioridade dentro do orçamento. Depois vem a reserva estratégica, que é aquela reserva que deveria ser objeto da Luciana ter lá, porque teve alguma conta que acabou vindo desapercebidamente, que teve que gastar R$4.500. Ela tinha que buscar lá nas reservas estratégicas dela. Quanto é uma reserva estratégica? 3 a 1 ano de ganho mensal. Se eu ganho 3 mil, eu tenho que ter lá pelo menos uns 20 mil reais guardado de dinheiro que não está comprometido com nada, com sonho, com aposentadoria, com nada. É uma reserva estratégica, porque eventualidades acontecem. Queimou minha geladeira, torrou, veio um raio lá, Claro. torrou. Eu tenho que comprar a geladeira agora. Eu posso parcelar, aí eu tenho que olhar no meu orçamento. Meu orçamento comporta esse dinheiro, está na reserva estratégica, tem R$4.500 para pagar a geladeira, estou dando exemplo? Tem. Então eu vou lá, tiro e não vai fazer falta para nada. Agora, e se eu não tenho? Eu tenho que ver meu orçamento. E se ele estiver muito encaixado 0 a 0 ali, eu vou ter que deixar alguma coisa para fazer uma prestação. E a prestação tem que caber dentro do orçamento. Por isso que as dívidas, as prestações, elas vêm antes. Só depois disso, sonho, aposentadoria, prestações, reserva estratégica, que é um dinheiro que eu vou estar ali. Depois que eu atingir já o valor X, eu não preciso colocar mais ali. Só depois disso vem os gastos. Da energia, Nossa, da água, que do coisa telefone, doida. blá, É blá, totalmente blá, a blá. inversão da lógica do que a Se gente faz hoje. você soubesse isso... Né? A gente vive com o que resta. Olha que coisa louca. Natália, nós nunca nos pagamos. Nós somos uma sociedade que pagamos terceiros todo momento nas nossas histórias. Nós nunca fomos uma sociedade educada financeiramente. Sim. O mundo não é assim. O americano gasta tudo. O americano... É totalmente desequilibrado também. Ele não tem sustentabilidade. Então, nós pegamos o americano, é coisa do consumo. Consumista, né? Pegamos uma coisa do consumo. E a ausência de poupança. Então, nós temos um problemão. Nós temos que ter uma reserva. E quando a gente vai falar em sonhos de curto, médio e longo e trabalhar com a independência, você tem que saber que cada caixinha tem o seu tipo de investimento. Fuck my brain. Investir, seja em qualquer lugar. Ontem eu estava dando uma assessoria para um amigo meu dos Estados Unidos. Ele estava lá em Boston. Ele falou, Reinaldo, vou receber. Minha sogra está vendendo uma casa aí no Tatuapé.
E eu queria saber onde a gente vai pôr o dinheiro. É uma grana preta, bastante dinheiro. É legal. Ele falou assim, onde eu aplico? Eu falei assim, finalidade. O que eu quero fazer com esse dinheiro? Quanto tempo eu quero mantê-lo? Olha só, finalidade. Eu não tenho finalidade, eu não sei nem para quê. Aí eu falei para ele assim, e nesse livro eu trago aqui investimento. Investimento nada mais é que você potencializar, você fazer o seu dinheiro render e ele vai só proteger a perda inflacionária. O que é a perda inflacionária? A inflação. Você não ganha dinheiro com investimento, você perde menos com a inflação. Então ele repõe a perda inflacionária parcial ou total. Eu duvido que seja total, porque nenhum investimento é maior do que a perda do poder aquisitivo que nós tivemos nos últimos 10 anos nesse país. Muito. Não. Você tem uma perda de 20% ao ano de perda de poder. Você fazia um supermercado antes, você não faz hoje metade ou menos até, com o dinheiro que você gastava antes. Tipo, então nós temos um problema conjuntural, né? Sim. Então aí entra o ponto do investimento. Investimento nada mais é que isso. O investimento vai ajudar você, naquela viagem para a Itália, a não deixar esse dinheiro desvalorizar, porque as passagens vão aumentar, tudo vai aumentar. Então, você tem que repor a perda e inflação. É lindo, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, Reinaldo. Tá lindo. Mas é tão simples. É que eu sou professor, né? Então, o professor tem que dar aula, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, Reinaldo. A gente falou aqui, então, né, Bom, primeiro, é a questão de comportamento e mente. São duas coisas que você coloca. Muito. Então, a gente já entendeu a necessidade de envolver a família, né? Então, a necessidade de se envolver o casal, a família, né? De se sonhar juntos. Acredito que é muito nesse sentido. Mas, assim, o quanto a gente, então... ao longo dos anos, a gente tem uma relação estranha com o dinheiro, a gente não é educado, né, para isso. Que tipo de alterações a gente consegue fazer nos nossos comportamentos para conseguir chegar na independência financeira e nos sonhos, enfim, e ter uma saúde financeira bacana? Eu posso resumir em 4 pilares. Ok. Faz um diagnóstico. Onde eu estou, como estou, onde eu gasto. Com que eu gasto? É revisitar tudo. É pegar, tirar uma fotografia por 30 dias. Nada mais por enquanto, 30 dias. Se eu tenho renda variável, até 90 dias para ter uma média aí dos 30, 60, 90. Mas vamos pensar em 30 dias, tirar uma fotografia da minha vida financeira. Tchum. Ali você vai entender quanto eu gastei. E essa fotografia tem que ser bem cirúrgica. Lembra os check-ups que a gente faz no médico? Uma vez por ano ou 2 vezes por ano, depende. Ele vai lá, ele não olha para os seus olhos e fala assim, você tá bem? Não, ele vai pedir exame de sangue, tal, vai ver pressão, vai ver tudo isso. Se não tiver, tá tudo bem, ok. Se tiver mais ou menos, ele vai te receitar algumas coisas para melhorar, ou uma dieta, ou um remédio, alguma coisa assim. O diagnóstico é para tirar essa fotografia. Uma vez por ano, pelo menos, para tudo e faz esse diagnóstico. Eu vou anotar por 30 dias tudo que eu gasto, tudo que eu ganho, tudo que acontece comigo. Minucioso. Eu fui no restaurante, vou anotar almoço ou a janta. E vou anotar em cada folha. Vou pegar um caderno aqui, ó. Uma folha para almoço, uma folha para o jantar, uma folha para energia elétrica, uma folha para a escola da Beatriz, uma folha só para a Beatriz, tudo que ela pedir de dinheiro, você vai anotar. Ou seja, quando eu for no mercado, eu vou ter uma folha para isso. Aí as pessoas vão falar assim, você vai gastar muita folha. Eu falei assim, você nunca economizou, quer economizar em folhas. Não, né? Então, uma folha para cada item. E quando você vai ver na padaria que você compra pão, essas coisas, leite, você vai ver que você tem 10, 15 vezes que você foi na padaria. E aí você vai começar a analisar o quanto da padaria você comprou e quanto você desperdiçou. Quanto você jogou fora daquilo que você comprou. Aí você começa a comprar menos. Esse é um diagnóstico, primeiro passo. Segundo, eu tenho que sentar com a família. Sim. Eu não tenho outra alternativa. Eu só vou ser independente se eu tiver a família junto. Senão eu não vou conseguir. Não vai conseguir. Eu me lembro que quando eu fazia essas reuniões, eu era solteiro. Depois casei, filhos. Todo mundo, e geralmente no final de ano para começo, sentava todo mundo na cama e vamos conversar sobre sonhos. Nunca coloque numa reunião familiar para falar que nós vamos ter que cortar gastos. Você está entendendo? Muito importante. Ninguém vai sentar, nem um cachorro vai querer sentar nessa reunião. Porque
A pauta da reunião tem que ser sonhos. Sim. A criança vai falar, Você tem que olhar do lado o meu positivo. videogame, minha viagem pra Disney, sei lá, pro Beto Carreiro, pra onde ela quiser. Hop Harry, pode ser também. Assim, ela vai querer fazer isso. E aí você vai fazer as 5 perguntas, que é quanto custa tal, de onde vamos tirar? Vamos tirar da energia, vamos tirar disso, vamos tirar daquilo. E colar isso na geladeira, colar no mural do armário, mural do quarto, colocar em todo lugar. E fazer as ações. Aí ela vai colaborar. Pai, você deixou a TV ligada, você não tá lá? Mãe, não sei o que lá. A Beatriz vai ficar doida, vai ficar... Ela vai querer porque ela vai guardar. E outra coisa importante, você pensa que você não trouxe os 3 cofrinhos, né? E eu não trouxe os 3 cofrinhos. Puxa eu vida, amo nunca dei um azul, cofrinho pra vermelho e criança. branco. Dê sempre 3. O pequenininho, um médio, um grande. Curto, médio e longo. Dá pra comprar pela de sogra? Dá. Que é uma graça os porquinhos. Tem um kit que chama Sonhar Juntos, né? Que é pra família. Lá tem o livro mesada, tem o livro terapia, tem o livro pra criança. E tem os 3 cofrinhos com as etiquetinhas. Gente, tá? É muito legal, realmente é muito legal. Meu filho ama. Curto, médio e longo. E o que você guarda dentro do cofrinho? Sonhos. Com certeza. A Marina já Sonhos. respondeu. Você ia falar dinheiro. Eu tava quase pensando. Você ia falar dinheiro. Moedas. Você aí de casa. Moedas. Não é. Você tem que colocar dentro do cofrinho sonhos. Por quê? Porque quando a criança quiser abrir, ela vai pensar 2 vezes, né, Marina? Peraí, eu vou tirar meu sonho dentro da... Muito legal isso. Nunca tinha pensado sobre isso. Muito bom. Isso aí tá na escola já. Desde 2009. São mais de milhões de crianças que a gente educou. A gente capacita o professor. Como é que vai educar criança o professor se ele não está educado? Exatamente. O maior desafio do século. Educar os professores. Nossa Senhora. É muita transformação para ser Porque o feita. professor está arraigado de comportamentos mentais, arraigado. O professor já tem aquela estigma lá de ganhar pouco. Sim. Nunca fale isso, pelo amor de Deus. Se você é professora, nunca fale que você ganha pouco. Para ninguém. Porque as palavras têm força. O que você pensa, que você fala, que você escreve, ecoa. Então, ganhamos muito bem. Podemos ganhar melhor? Claro que sim. Então, nós precisamos educar professores. Quem são os professores das nossas famílias? Nós, provedores. Temos que educar nossos pais, que são os avós das crianças. Gente, nós temos bisavós que são educadoras financeiras hoje, que têm a profissão de educação financeira. São terapeutas financeiras. Tem avô, tem bisavós que hoje entram nesse universo para educar. Nunca foram educadas. Muito legal. Olha, eu queria dizer que eu estou prestes a ouvir um som. Vamos ter que ouvir um som. Fuck my brain. Mas o boom de hoje vai ser diferente, porque quem tomou boom na cabeça hoje, quem teve the minds fucked aqui, somos nós. Total. Porque, enfim, então o que a gente vai fazer? A gente vai aproveitar esse momento para que o Reinaldo, para que a gente esprema, cada uma de nós, uma perguntinha pro Reinaldo e ele se esprema para em um minutinho responder pra gente. Natália Mestre. Olha só, hein? Toque aqui. Você tá bem, você tá bem. Eu tô bem. Não tem esse boom aí, é um pouco diferente aqui, gente. Nossa. Ai, Eu tô olha, muito feliz de estar aqui. Vamos lá. durante todo esse tempo que a gente pensou que a gente pensou a pauta, eu vou falar de uma dificuldade que tem a ver com dinheiro. Não apenas de pensar ou guardar, que é de falar sobre quando eu preciso me vender para um cliente. Isso é uma coisa tão difícil que eu percebo que eu vou muito bem até a hora que ele pergunta, quanto custa? Por que a gente tem tanta dificuldade, como mentalmente, de comportamento, a gente pode inverter e ir com força? Porque, poxa, eu sei o meu valor, mas por que eu tenho tanta vergonha? Ou tanta, não sei, vai para um lugar muito ruim. É muito difícil quando chega na hora de falar quanto custa. Por quê? Como? Me ajuda. Um minuto, Reinaldo. Um minuto. Que pergunta inteligentíssima. Eu peço ajuda pro universitário. Vou pedir ajuda pro universitário. Vamos lá. Pergunta Vou ver se eu nota consigo. 10. Pergunta nota 10. Nota super 10. Nota É o meu dilema de vida. Nossa. Eu posso lhe responder da seguinte forma. Tá no meu livro Empreender Vitorioso com Sonhos e Lucro em Primeiro Lugar. Esse. Maravilhoso. Tá aí, ó. Assim, você valoriza seu tempo? Você dá valor pro seu tempo? Eu espero que sim, mas posso melhorar. Você tem que principalmente fazer uma lição de casa. Quanto vale a hora, o minuto da Natália? Maravilhoso. Se você não souber quanto você tem de valor, como você pode customizar uma hora?
nada mais é vender horas, vender tempo. O escambo. Tudo é escambo. Sim. Lembra que nós vamos ter que trocar essa renda ativa, que é venda das horas. Todos nós somos empreendedores. Qualquer um. A pessoa, quando eu estacionei lá no carro, lá no estacionamento, aquele que veio servir o manobrista, é um empreendedor. Claro. Mas ele tem salário CLT, ele é um empreendedor, ele está vendendo o tempo dele ali. Sim. Então, não necessariamente eu tenho a parte do CLT ou do servidor público ou tenho uma empresa com um contrato social. Não, somos vendedores de tempo. Quando você vai customizar qualquer proposta, você tem que se autovalorizar. Ou aqueles que você vai ter que envolver nesse processo. Quanto custa a hora de cada um? Aí você mantém essa linha de custo dessas horas e coloca o lucro que você quer. Porque não existe negócio sem lucro. Por isso, eu quero vir aqui só falar sobre empreendedorismo. Nossa eu senhora, quero, nossa senhora. Eu vou mudar o modelo mental de todo mundo Nossa, aqui. Até a nossa equipe aqui, Marcelo e Paulinho, dando joinha. E eu queria dizer que tinha até marcação aqui no livro dele. E eu não consegui falar porque não vai dar tempo. Luciana Chiesa, sua pergunta rápida. Ai, obrigada. Ó, já vou começar a me valorizar muito mais daqui pra frente. Você vale mais do que você merece. Com Você certeza. imagina muito mais. Minha pergunta rápida é sobre uma frase que eu acho que vai marcar minha semana e minha consciência financeira que você falou hoje, vou levar para a vida. A dívida é uma dádiva. Como eu aceito, como eu Abraço. abraço a dívida para minha vida e entender que ela faz parte da minha consciência, da minha produção saudável, né? A dívida para mim era uma palavra de culpa. E eu quero transformar a dívida, na verdade, num ativo saudável. Então, quando a gente fala que a dívida é uma dádiva, quais são 3 mecanismos rápidos, coisas pra gente colocar aqui de pitadas, pra gente depois, numa próximo episódio, a gente falar somente de dívida que você acha que vale a pena a gente colocar na cabeça, plugar? Você pode adquirir qualquer coisa na sua vida. Algumas são voluntariamente que você vai conquistar. As pessoas são voluntárias, não precisa ter recursos financeiros. Algumas outras você vai adquirir ou você vai comprar com dinheiro, em espécie, agora dinheiro digital, né? Nós nem olhamos mais para a moeda, para a nota, né? E você vai poder ainda ter a oportunidade de fazer acontecer muitos sonhos, muitos desejos, que muitas vezes estão muito longe de você conseguir adquirir hoje. Por exemplo, uma casa própria. Uhum. Que brasileiro compra uma casa própria à vista hoje? Uma pífia, né? Parte da sociedade. Então, você tem que colocar isso na ponta do lápis. A dívida é uma dádiva porque ela realiza sonhos, ela antecipa. E como é bom você entrar numa casa própria, mesmo sabendo que você tem 30 anos para pagar. Se você entrar numa casa própria e ter 30 anos para pagar, você tem uma dádiva de vida. Se você não fizer isso, provavelmente você vai pagar 30 anos de aluguel, que não é sua. Então, o bom da dívida é que você se antecipa muitas coisas na sua vida e faz dela realizações, desejos. É muito legal. Está nascendo o número 10 aqui. Maravilhoso. É maravilhoso. A dívida ajuda a antecipar o sonho. Ajuda a antecipar os sonhos. Ajuda não, ela é uma grande responsável para tudo. Aí você pode falar dívida, mas eu não estou falando só da dívida que eu comprei, recebi e estou pagando. Eu posso fazer uma dívida de investimento. Uhum. Vamos para a Itália? Vamos, como é que é o lugar lá que você quer ir? Vedanolona. Vedanolona. Eu tenho cidadania italiana também, então eu sei o que é ir para a Itália também. Você vai saber quanto custa. E você vai começar uma dívida com este sonho. Não é uma dívida, você não vai guardar para ele todo mês? É uma dívida para você realizar um sonho. Uhum. Então, necessariamente, você está aplicando um recurso financeiro, está vendendo seu dinheiro para o banco. Quando você aplica... Gente, quando a gente aplica, a gente está vendendo o dinheiro nosso para o banco para ele trabalhar com o nosso dinheiro e ganhar mais dinheiro. Então, o banco passa a ser um devedor para nós. E quando eu pego dinheiro emprestado, o banco é o credor. Quando aplico o meu dinheiro, o banco é um devedor. Então, o banco me deve. Eu pego a mesma dívida de lados opostos. Então, quando você está investindo, você está fazendo um comprometimento de uma dívida para seu sonho um dia ser realizado sem ter outros compromissos futuros. É lindo. Sim. Olha quanta coisa. Eu tenho uma pergunta. Gostou? Você volta? Você vai ficar até arrepiado. Você vai ficar doido.
Eu tenho uma A galera pergunta. aqui tá rindo, pessoal. Pergunta pra finalizar. Você volta? Eu volto. Onde você quiser, eu vou. Eu quero trazê-lo Eu de volta. estarei sempre Mas eu aqui. quero pedir para que você coloque sua pergunta aqui, quais são suas dúvidas, outras coisas que você queira falar também, temas que você queira ouvir aqui no nosso podcast, mas se tiver pergunta pro Reinaldo, pode mandar, que a gente passa pra produção, ele vai ver também aquela coisa toda. A gente vai fazendo uma troca para dizer que é riquíssimo esse assunto e, por favor, se dê um tempo, cuide dessa parte que faz parte da nossa saúde mental, né? Ele tá falando de sonhos. Sonhos alimentam a nossa saúde, né? Alimentam a nossa alma. Esperança. E quando a gente não cuida disso, que tristeza é, quando a gente não tem essa possibilidade. Então, vamos sonhar. Eu sugiro que quem não conhece entre e veja, né, o que é a metodologia, vá conhecer a DSOP. Gente, realmente é um ecossistema inteiro incrível para todo mundo, de cursos, de livros, de possibilidades e de trabalho também, que é muito interessante. Agora, é aquele momento triste que eu vou dizer para vocês, para que a gente vai ter que se despedir. Fuck Mas my eu digo, brain. olha que legal, se você quer saber os nossos próximos episódios, você tem que ficar antenado. E para isso, você tem que se inscrever no nosso canal. Não fez ainda? Tá aqui embaixo. Inscreva-se no YouTube, @canal FMyBrain, no Spotify, @FMyBrain e no Instagram, @FMy.brain. Tem um pontinho no Instagram. Faça isso, compartilhe, porque entenda que esse material é riquíssimo para chegar a outras pessoas. Deixa aqui o seu questionamento, deixa o seu comentário, porque a gente sempre responde, é muito legal. E eu vou lembrando que também aqui no descritivo você encontra outros podcasts, outros videocasts nossos, com vários temas já tratados sempre, e agora na segunda temporada, com entrevistados empoderados. O empoderamento é a campanha que a gente faz aqui na FMyBrain. Para você que quer levar o nosso trabalho como workshop, como palestra e como podcast para dentro da empresa, um podcast personalizado, a gente está a um clique de distância, é uma coisa ridícula, basta clicar, manda um e-mail pra gente e a gente pode fazer negócio, que é uma coisa muito maravilhosa. O que a gente está mentalizando é o seguinte: vamos trabalhar juntos e vamos enriquecer juntos e vamos ser felizes Estou juntos, tá certíssimo. mentalizando, desde que ele sentou aqui, 1 milhão de inscritos no nosso canal do YouTube. Boa Por mentalização. favor. Ó, minha mentalização vai ser realizada com a sua ajuda, hein? Arrasta! Obrigada, Reinaldo. Eu que agradeço. gente. Gente, Tchau, um abraço. obrigada. Até a próxima oportunidade. Parabéns. Valeu, pessoal. Tchau, Tchau, tchau. Fuck my brain. Fuck my brain.